Já estamos conectados aqui com o diretor do Biomanguinhos, Maurício Zuma, para falar sobre a produção da vacina de Oxford no Brasil e também o pedido de uso emergencial. Primeiramente, muito obrigada, Maurício Zuma, pela gentileza de atender aqui a Band News FM. Bom dia, obrigado também por essa oportunidade. Eu queria começar te perguntando o seguinte: nós ouvimos, diretor da Fiocruz falando, algumas fontes de quem trabalha em Brasília, dizendo, só que aí em off, que o registro de uso emergencial da vacina de Oxford no Brasil deveria sair antes do registro da vacina da Coronavac. E aí eu quero saber do senhor a justificativa era porque desde setembro já há um pedido um pedido contínuo, acho que é a expressão que se usa, de apresentação de dados. E aí eu quero saber do senhor, tecnicamente, é isso que está acontecendo? Desde setembro vocês já estão enviando dados para a Anvisa e existe realmente essa expectativa de que saia ainda antes da Coronavac? Sheila, tem uma pequena confusão aí, né? São duas ações em paralelo. Uma é o pedido de registro definitivo e o outro é o pedido para autorização para uso emergencial. O de uso emergencial nós demos entrada na sexta-feira. Foi um trabalho bastante volumoso, né? Muitas reuniões com a Anvisa e finalmente na sexta-feira nós entregamos todos os documentos. Estamos prontos para atender caso haja qualquer pendência. Estão em análise lá esses documentos e a gente tem a expectativa de que até o fim de semana, agora ou começo da semana que vem, essa autorização seja concedida. Com relação ao registro definitivo, realmente nós estamos fazendo dentro daquele processo de submissão contínua, nós estamos apresentando... Nós estamos apresentando informações desde setembro, junto com a AstraZeneca. A gente começou com uma série de informações de todo o processo, informações clínicas, primeiro dos ensaios clínicos 1 e 2, já submetemos 3 pacotes, e o último foi agora em final de dezembro, perto do Natal, mais ou menos. E falta uma submissão só, que nós pretendemos fazer ou até o fim dessa semana, ou no começo da semana que vem também. Mas esse é para a vacina que nós vamos produzir aqui, tá? Então, são 2 processos separados. Uhum. Doutor Zuma, eu queria saber os dados até aqui dos testes fase 3. Quantos voluntários estiveram envolvidos nessa pesquisa e qual foi o percentual de eficácia verificado? Bom, esse estudo clínico da AstraZeneca, eu acho que é um dos maiores que está sendo conduzidos no mundo, tá? Já foram mais de 20 mil participantes até agora, continua um estudo lá nos Estados Unidos com cerca de 30 mil participantes, e o resultado que a gente teve até agora, depois da primeira dose, né, teve um resultado de cerca de 73% de eficácia, e o que é interessante, importante, é que, primeiro, né, ele também, como foi noticiado para outra vacina, a vacina da Coronavac, ele não teve nenhum caso de hospitalização, nem ele preveniu, né, casos graves da doença e hospitalizações. Isso é muito importante. A outra coisa que é muito importante é que o resultado mostrou que o espaçamento, quanto maior o espaçamento entre a primeira e a segunda dose, maior é a taxa de soroconversão que as pessoas têm. Então, esse estudo foi feito até 12 semanas. Então, com 12 semanas, a imunogenicidade dos pacientes foi a mais alta que foi obtida, né, do que, por exemplo, se vacinado a segunda dose com 1 mês, com 6 semanas ou com 8 semanas. Ou seja, isso permite que essa vacina possa ser utilizada, né, para um enfrentamento mais rápido do maior número de pessoas possíveis com uma dose,
e a segunda dose seja utilizada apenas após 12 semanas. Então, isso é uma informação, um resultado bastante interessante que permite que que o Ministério avance na imunização daquele grupo que é considerado o grupo mais crítico, o grupo onde tem maior número de internações, maior número de óbitos, ou seja, o resultado seria bastante interessante usando essa estratégia. Doutor Zuma, só para ficar claro, então 73% de eficácia com a primeira dose, aí o senhor usou um termo soroconversão. O que é soroconversão? A taxa de imunogenicidade, né? A quantidade de resposta imunológica que a pessoa dá. Então, porque são várias... eu acho que interessante que não se fique preso apenas à eficácia da vacina. Tem outros resultados que são muito importantes também. E a imunogenicidade é isso, a capacidade da pessoa responder à taxa que a pessoa produz, né, de imunogênica. Então, essa taxa, ela respondeu, essa taxa foi muito maior após 12 semanas do que, por exemplo, após 6 semanas. Foram avaliadas em várias faixas, 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas, e a taxa mais do que triplicou quando a segunda dose foi administrada após 12 semanas. Isso é muito interessante, né? Porque assim como todas as etapas, a gente vai descobrindo as coisas com relação ao coronavírus, a esse combate com o tempo. Como as vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde, enfim, essas etapas de se estudar o espaçamento, isso também teve que ser acelerado, né, doutor? A gente está conversando aqui com o doutor Maurício Zuma, ele é diretor do Instituto de Tecnologia de Imunobiológicos Biomanguinhos, que é um braço da Fiocruz, justamente responsável pela produção das vacinas. Doutor, a gente conversava com um correspondente em Londres e quase toda semana a gente pergunta para ele quando é que ele vai ser vacinado, né? Porque existe um aplicativo que faz uma espécie de projeção e de acordo ali com as informações dele, ele tem essa projeção feita. É claro que não é nada oficial, mas a gente fica aqui muito na expectativa. O senhor, como estudioso dessa área, gostaria de saber com relação à expectativa para os brasileiros, ainda mais depois dessa informação de que o espaçamento pode ser maior entre uma dose e outra. Qual é a expectativa do senhor com relação à vacinação, primeiro dos grupos prioritários e na sequência dos outros grupos também? Então, primeiro é importante dizer que cada vacina tem uma característica diferente, né? Então, essa vacina de Oxford, que nós estamos produzindo aqui na Fiocruz, vamos produzir, ela tem essa característica de permitir esse espaçamento maior. Agora, nós pretendemos, vou falar não dessa vacina de uso emergencial, que é um quantitativo menor, mas nós pretendemos produzir em larga escala e até abril a gente acredita que já estaremos disponibilizando, final de abril, cerca de 50 milhões de doses de vacina. Se nós conseguirmos isso realmente, essa vacina até o final de abril, apenas com a nossa vacina, o governo seria capaz de vacinar todo esse grupo prioritário que eu falei, né, de profissionais de saúde, idosos, indígenas, que é o grupo, né, que são os grupos que mais têm casos de hospitalização, mais casos de óbito, já com a primeira dose. Além disso, tem as outras vacinas que o Ministério está anunciando o acordo, né, a própria Coronavac. Então, eu acredito que até final de abril a gente terá vacinado um grupo bastante importante da nossa população. É claro que esse plano ele é todo coordenado, né, pelo Programa Nacional de Imunizações. Agora, eu tenho certeza que essa o objetivo do Ministério da Saúde de levar adiante essa programação e vacinar primeiro esses grupos. Então, a gente, até final de abril, poderá ter no Brasil todos esses grupos prioritários vacinados. Uhum. Doutor Zuma, muitos ouvintes aqui perguntando qual o percentual de eficácia quando da segunda dose, 73% na primeira dose e na segunda dose? Então, eu estou seguindo o que está escrito na bula, tá?
tem várias informações de vários grupos diferentes. A taxa de eficácia é uma informação complexa, uma informação que quem consegue falar melhor são os especialistas, os especialistas nessa área, né? Então, os imunologistas, os epidemiologistas. A informação que a gente tem na bula é que essa taxa de 73% foi obtida após a primeira dose. Tem também uma taxa de 70,4% que foi obtida num grupo de 16 mil, cerca de 16 mil, não, desculpa, de cerca de 11.600 participantes. Então, são vários grupos diferentes, é muito complexo a gente, inclusive, avaliar, comparar, são metodologias diferentes, cada vacina tem a sua metodologia. Eu acho que o que é importante nesse momento é que a vacina é muito boa, ela tem uma taxa de eficácia muito boa, ela previne as hospitalizações, ela previne casos graves. Isso eu acho que é a informação mais relevante nesse momento, porque se acontecer de uma pessoa ser vacinada e pegar a doença por algum motivo, ela, com quase toda certeza, não terá a forma grave da doença, né? Então, acho que essa que é a questão mais importante. Tem uma pergunta de ouvinte, doutor Maurício Zuma. Eu não sei se compete ao senhor responder, porque o senhor é diretor do Instituto de Tecnologia, mas, enfim, é uma dúvida muito frequente e tem relação com essa parte prática da vacinação. Ela diz o seguinte: bom dia, quem tomar a primeira dose da vacina fabricada na Índia poderá tomar eventualmente uma segunda dose produzida aqui no Brasil pela Fiocruz? Certamente, a vacina é a mesma, né? A vacina é a mesma fórmula, inclusive, para dar entrada nesse pedido de uso emergencial, a gente forneceu um estudo de comparabilidade que foi feito entre a vacina da Índia com a vacina referência, a vacina que foi utilizada nos testes clínicos. Todas as vacinas, a AstraZeneca tem, se eu não me engano, 16 sites produzindo essa vacina ao redor do mundo, e todas as vacinas elas têm que ser comparáveis, ela tem que ter o mesmo efeito, tem que ter a mesma composição, ou seja, não tem problema nenhum, a vacina é a mesma vacina. Uhum. Doutor Zuma, hoje nós não temos essa vacina aqui no Brasil, ou seja, mesmo que a Anvisa autorize o uso emergencial, nós não temos nenhuma dose hoje dessa vacina no Brasil, é isso, né? É isso. A vacina está próxima de ser embarcada, a gente ainda está precisando confirmar a data, tem problemas de voo aí envolvidos, mas a vacina ainda não está aqui. A gente acredita que até o começo da próxima semana a gente possa estar com essa vacina no Brasil. E aí, no caso, com essas vacinas, os 2 milhões de vacinas importadas, produção aqui no Brasil mesmo, para valer. Ontem o ministro Pazuello disse que o Brasil, se não produzir vacina aqui, não vai conseguir vacinar a sua população. A produção aqui pela Fiocruz se dará somente em fevereiro, é isso? A gente pretende iniciar a produção ainda em janeiro, tá? Mais para o final do mês de janeiro. Estamos aguardando também a chegada do ingrediente farmacêutico ativo, que também está em vias de embarque, está em desembaraço. Então, assim que chegar, nós estamos prontos para iniciar essa produção. É claro que no começo são necessários alguns testes. Então, a gente começa a produzir em janeiro, fevereiro e esperamos estar começando a disponibilizar a vacina final de fevereiro ou início de março. Essa é a nossa expectativa. Agora, essa questão da quantidade de doses é muito importante, porque existe uma falta de vacina no mundo, não vamos ter vacina para todo mundo. O Brasil pode dizer que tem a sorte de ter 2 laboratórios, Biomanguinhos e o Butantan, com capacidade de produção em larga escala. Então, só nós, Biomanguinhos, estamos prevendo disponibilizar para o Ministério da Saúde cerca de 200 a 210 milhões de doses em 2021. Né? E isso, se forem administradas 2 doses, a gente
conseguiria imunizar 100 milhões de pessoas, de brasileiros. Tem as vacinas do Covax, tem as vacinas do Butantan. Então, eu acredito que até o final do ano nós vamos ter um contingente muito expressivo de brasileiros vacinados com as nossas vacinas. Uhum. Os insumos para a produção dessa vacina aqui no Brasil, eles serão importados de onde? Da Índia, da China? Os insumos, inicialmente, essa vacina aqui em Biomanguinhos será produzida em 2 fases, tá? Na primeira fase, nós vamos receber insumo, o ingrediente farmacêutico ativo de uma empresa chinesa que está trabalhando para a AstraZeneca, Yuxi Biológicos, o nome da empresa, que nós acompanhamos a inspeção da Anvisa lá, uma empresa de excelente padrão técnico. Então, nós iremos receber para as 100 primeiras milhões de doses, tá? 100 milhões e 400 mil doses durante o primeiro semestre serão produzidas aqui com esses insumos. E já a partir de abril, nosso planejamento, iniciar a produção do nosso próprio ingrediente farmacêutico ativo, que só estará disponível mesmo no segundo semestre por questões de testes que precisam ser feitos, que são testes longos. A produção é longa e o teste também. Então, 100 milhões e 400 mil produzidas no primeiro semestre com insumo importante. E a previsão é de 110 milhões com insumo nacional. A vacina totalmente nacional no segundo semestre. Doutor, só quero frisar com o senhor a questão porque você pontuou e para a gente virou uma novidade ontem, essa questão do espaçamento entre as doses. Testado, oficialmente, nós temos esse teste de espaçamento até 12 semanas entre a primeira e a segunda dose. A gente ouviu alguns especialistas que fizeram o seguinte alerta. Número 1, o que a gente sabe de efeito é o que a gente tem testado. Número 2, existe um risco de, entre o intervalo de uma dose e outra, se ele for aumentado esse espaçamento, o vírus sofrer uma mutação e ficar ainda mais forte no organismo. Eu quero entender com o senhor, então, assim, vocês do Biomanguinhos, que acompanharam esse estudo, que acompanharam a pesquisa, máximo de espaçamento seria 12 semanas, então, mais do que isso não é testado, não é recomendável. Isso cabe aos especialistas definirem, né, o espaçamento, se vai ter apenas uma dose. Numa situação muito emergencial, os especialistas podem decidir dar apenas uma dose. Aí, esse tipo de risco tem que ser avaliado pelos especialistas. Mas o que foi testado até o momento foram 12 semanas de espaçamento. É possível que com a continuidade dos ensaios, né, que esse estudo ele não para, ele continua, vai continuar pelo menos por mais um ano. Pode ser que seja avaliado um espaçamento maior entre a primeira e a segunda dose. Mas o que foi testado até agora, o máximo de espaçamento foi de 12 semanas. Então, o que está na bula, o que a bula apresenta informações até a 12ª semana de espaçamento. Doutor, além do desenvolvimento dessa vacina da AstraZeneca, né, da Universidade de Oxford, Biomanguinhos, Fiocruz, tem outros estudos também? A gente pode ter outras possibilidades ainda nesse ano de 2021? Em 2021 não, mas nós estamos trabalhando sim com 3 projetos diferentes. Estamos trabalhando com 2 vacinas sintéticas, uma toda desenvolvida aqui em Biomanguinhos e outra com uma empresa de biotecnologia inglesa, Emergex. São 2 vacinas sintéticas, as 2 em estudos pré-clínicos. Estamos fazendo estudos com animais. Teve bons resultados em laboratório, agora estamos testando em animais. E uma terceira vacina de subunidade, uma tecnologia mais tradicional, que também está também aqui desenvolvida aqui em Biomanguinhos e também está em estudo pré-clínico. Mas não temos expectativa de ter essa vacina pronta, aprovada em 2021. Bom, a gente conversou aqui na Band News FM com o diretor do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Biomanguinhos, que é um braço da Fiocruz, responsável pela produção de vacinas. Dr. Maurício Zuma, muito obrigada pela atenção aqui com os ouvintes da Band News FM. Bom trabalho para vocês e a gente torce para que essas vacinas entrem em circulação o mais rápido possível. Obrigado a vocês também, Carla, Ellen, Sheila.
Obrigado por essa oportunidade. Bom dia a todos aí. Obrigada, bom dia.